Algumas conexões humanas desafiam o tempo, o espaço e até mesmo a lógica. Existem encontros que atravessam a razão e se ancoram em algo mais profundo, como se duas almas fossem feitas de uma mesma substância esquecida pelo mundo, mas lembrada pelo inconsciente. Quando duas almas são verdadeiramente destinadas, não importa o quão distantes estejam, nem quantas tempestades enfrentem, o amor encontrará um caminho. Isso não é sobre romance idealizado, mas sobre um chamado arquetípico, uma busca de reencontro que pulsa no nível mais íntimo da psique. A psicologia profunda nos mostra que há forças invisíveis moldando nossos vínculos, revelando que certos encontros não são por acaso, são reencontros. Hoje vamos mergulhar nesse mistério que transcende o ego e revela o que Jung chamaria de destino da alma. Se você acredita que conexões verdadeiras não se perdem, comente. Eu acredito que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Na visão de Carl Jung, os relacionamentos profundos entre duas almas que parecem predestinadas não são fruto do acaso, mas expressões do inconsciente coletivo e da jornada arquetípica da psique em direção à totalidade. Quando duas pessoas se sentem intensamente ligadas de forma inexplicável, isso pode ser compreendido como uma manifestação da conjunctio, a união dos opostos, um símbolo central da individuação. O processo pelo qual o indivíduo se torna ele mesmo, integrando suas sombras e aspectos inconscientes. Segundo Jung, o encontro com o outro revela muito mais do que emoções superficiais. Ele ativa projeções profundas. Muitas vezes, projetamos no outro nosso anima ou animus, os aspectos inconscientes de nosso feminino ou masculino internos. O outro, então, funciona como um espelho que reflete aquilo que precisa ser integrado em nós. Esse tipo de conexão não acontece com qualquer pessoa. Envolve um tipo de ressonância psíquica que aponta para uma tarefa arquetípica, a de crescer através do vínculo. O reencontro entre almas destinadas pode ser compreendido como a ativação de um processo transformador. Cada desafio, separação ou reaproximação se torna parte de um ciclo maior, que visa o amadurecimento espiritual e psicológico. A sombra, tudo aquilo que rejeitamos em nós, frequentemente aparece nesses relacionamentos intensos, exigindo coragem e consciência, para que o amor se torne não apenas um sentimento, mas uma força que conduz à cura. Assim, quando duas almas realmente se pertencem, o amor que as une transcende os caprichos do ego. Ele encontra caminhos porque está enraizado na dinâmica arquetípica da alma, que anseia por inteireza. E esse amor, ao contrário do romântico idealizado, é um agente de individuação e verdade. Na perspectiva junguiana, a ideia de que duas almas estão destinadas a se reencontrar não é apenas uma crença romântica, mas uma metáfora poderosa que revela aspectos profundos da psique em busca de completude. O reencontro entre duas pessoas que compartilham uma ligação inexplicável pode ser visto como um símbolo vivo do processo de individuação, a jornada contínua do ser humano em direção à integração dos opostos internos e à realização do si mesmo. Jung compreendia que a vida humana é guiada por uma busca inconsciente por totalidade. Dentro dessa busca, os relacionamentos mais significativos funcionam como espelhos e catalisadores do desenvolvimento da consciência. O reencontro entre almas, então, representa mais do que uma reconexão afetiva. Ele simboliza o retorno a algo essencial, uma parte esquecida de si mesmo que se reconhece no outro. Essa simbologia é antiga. Em diversas tradições espirituais e mitologias, encontramos narrativas sobre metades perdidas que se reencontram, como na história de Eros e Psique ou nas noções orientais de almas gêmeas. Esses mitos falam de uma verdade psicológica profunda, que o ser humano sente que algo lhe falta e que essa parte ausente pode ser projetada e reconhecida no outro. O reencontro de almas, portanto, é o símbolo do retorno à unidade perdida, à integridade que existia antes da separação. Na linguagem da psicologia analítica, esse processo é essencialmente arquetípico. O arquétipo da união, ou conjunctio oppositorum, expressa a fusão dos opostos dentro da psique, masculino e feminino, consciente e inconsciente, razão e sentimento.
Quando duas pessoas se encontram de forma intensa e transformadora, o que está em jogo não é apenas um romance, mas uma movimentação arquetípica, um chamado ao despertar da alma. Por isso, o reencontro raramente é fácil. Ele carrega consigo a força do destino psíquico, trazendo à tona não apenas amor e encantamento, mas também sombras, feridas e memórias inconscientes que precisam ser curadas. Essas almas que se reconhecem geralmente se provocam mutuamente a crescer, a se libertar de velhas estruturas e a caminhar rumo a algo maior do que elas mesmas. É comum que essas conexões passem por separações temporárias, exatamente porque o encontro ativa forças profundas e muitas vezes dolorosas. No entanto, se ambas as almas estiverem comprometidas com a verdade interior, o reencontro pode se tornar um momento alquímico. Ele marca a transição do amor inconsciente, baseado em projeções, para o amor consciente, enraizado na aceitação, na presença e na mutualidade. Na jornada da individuação, o outro é sempre uma figura importante, mas quando esse outro ressoa de forma arquetípica com nossa essência, ele se torna uma chave. Não uma chave para a completude externa, mas para a ativação da própria alma. Nesse sentido, o reencontro de almas destinadas é um convite para olhar para dentro com mais coragem, para descobrir quem se é e para transformar o relacionamento em um campo fértil de autoconhecimento. Por fim, é importante compreender que essa jornada não tem como finalidade manter um vínculo idealizado, mas sim permitir que cada indivíduo se torne quem realmente é. O verdadeiro reencontro entre almas não é aquele que evita os conflitos, mas aquele que os atravessa com consciência. E quando duas almas seguem esse caminho juntas, o amor se transforma em um espaço sagrado de crescimento, verdade e integração. Quando duas almas se encontram de forma profunda e intensa, um fenômeno inevitável ocorre: a projeção. Para Jung, a projeção é um mecanismo psíquico pelo qual aspectos inconscientes do self, desejos, medos, imagens arquetípicas, são colocados sobre o outro. Isso não é uma falha da consciência, mas parte natural da forma como a psique lida com aquilo que ainda não foi reconhecido internamente. Em especial nos relacionamentos chamados de alma, essa dinâmica se torna ainda mais acentuada, pois a profundidade do vínculo ativa conteúdos inconscientes de maneira poderosa. Inicialmente, projetamos no outro aquilo que idealizamos, a beleza que sentimos ter perdido, a força que ainda não reconhecemos em nós, o amor que não recebemos. Vemos no outro o que precisamos ver para continuar a crescer. Por isso, esses relacionamentos despertam fascínio e encantamento. Sentimos que o outro nos completa, quando na verdade ele apenas reflete partes de nós que ainda estão adormecidas. O outro se torna um espelho que ilumina os aspectos esquecidos do nosso próprio ser. Contudo, o espelhamento não se limita àquilo que é belo ou inspirador. Com o tempo, à medida que o véu da projeção começa a cair, também projetamos nossas sombras, inseguranças, rejeições, traumas não resolvidos. Isso pode gerar conflitos, afastamentos e rupturas. A dor sentida nesse momento é proporcional à profundidade da projeção anterior. A pessoa que parecia ser a fonte de tudo aquilo que nos elevava, agora se torna o gatilho de nossas feridas mais antigas. Mas é precisamente nesse ponto que o relacionamento se transforma em um verdadeiro instrumento de individuação. O desafio é reconhecer que o outro não é responsável pelo que sentimos. Ele apenas desperta aquilo que já habitava em nosso inconsciente. Esse reconhecimento exige humildade e coragem, pois significa abandonar a ilusão de que o outro é a solução ou o problema. Significa olhar para dentro e perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Quando duas almas estão verdadeiramente destinadas, esse processo de espelhamento não destrói o vínculo, mas o fortalece. Cada crise se torna uma oportunidade de crescimento mútuo, cada desentendimento, uma chance de ampliar a consciência. Jung nos lembra que a verdadeira união só é possível entre duas pessoas que já fizeram, ao menos em parte, o trabalho de integrar suas próprias sombras. Quando essa integração acontece,
O amor não nasce da carência, mas da completude. O outro não é mais visto como quem irá me salvar, mas como um companheiro de jornada com quem posso compartilhar a verdade do meu ser. A projeção, nesse caso, se dissolve gradualmente, dando lugar a uma relação mais consciente, baseada na aceitação e na escuta mútua. É interessante notar que quanto mais significativa for a conexão entre duas almas, maior será o potencial de projeção e, portanto, maior o convite à transformação. Essas almas ativam em nós aquilo que a vida deseja que olhemos. Elas não chegam para nos poupar da dor, mas para revelar os lugares em que ainda precisamos nos curar. E se estivermos dispostos a atravessar esse espelho, descobriremos que o amor verdadeiro não é a ausência de conflito, mas a disposição constante de crescer com o outro. Em última instância, o espelhamento é uma dádiva. Ele nos mostra quem somos e quem podemos nos tornar. E nos relacionamentos de alma, essa dinâmica se intensifica, porque ambos os envolvidos carregam em si uma missão profunda: auxiliar um ao outro no caminho da individuação. Quando isso é compreendido, o relacionamento deixa de ser um campo de expectativas e passa a ser um solo fértil para a consciência. O outro, então, não é mais apenas alguém que amamos, mas alguém que nos revela e que nos convida a amar, acima de tudo, a nós mesmos. Em uma cultura que idealiza o felizes para sempre e que teme a ausência e a distância, falar sobre separação como parte essencial de um vínculo verdadeiro pode soar paradoxal. No entanto, sob a ótica da psicologia analítica, a separação não é um fim, mas uma etapa inevitável e muitas vezes necessária no processo de maturação do amor profundo. Quando duas almas estão verdadeiramente destinadas, o tempo e a distância não funcionam como barreiras definitivas, mas como elementos estruturais do próprio vínculo. É na separação que muitas vezes ocorre o amadurecimento da alma, tanto individual quanto do relacionamento. Carl Jung nos mostra que o crescimento psíquico acontece quando somos confrontados com aquilo que nos falta. A ausência do outro, nesses casos, funciona como um espelho para nos vermos com mais clareza, sem o véu da fusão. Relacionamentos intensos, especialmente aqueles com um grau elevado de ligação arquetípica, muitas vezes despertam uma ânsia de completude imediata. Mas a jornada da individuação exige tempo, exige afastamento, para que o ego possa integrar as experiências sem se dissolver na emoção do encontro. A separação, portanto, é o intervalo sagrado onde a alma se reorganiza e onde as projeções começam a se dissolver. Durante esse tempo, somos convidados a olhar para as feridas que a ausência escancara. Sentimos abandono, rejeição, medo de perda, todas emoções que têm raízes muito mais antigas do que o vínculo atual. O distanciamento nos obriga a perguntar: o que está doendo realmente? É a ausência da pessoa ou o contato com o vazio que ela preencheu temporariamente? Nessas pausas, a psique tem a chance de voltar-se para dentro, reconhecer suas próprias sombras e dialogar com seus conteúdos inconscientes. É o momento em que o amor deixa de ser fuga e começa a se tornar verdade. A separação também permite que o outro seja visto como ele é, e não mais como a figura idealizada que a projeção criou. O tempo proporciona perspectiva. Quando nos afastamos emocional ou fisicamente de alguém com quem tivemos uma conexão profunda, passamos a perceber a dimensão real do vínculo. Não raro, essa nova visão é mais humana, mais imperfeita, mas também mais sólida. Começamos a perceber o outro não como salvador, mas como um ser em processo, assim como nós. Jung afirmava que tudo aquilo que queremos possuir, nos possui. E muitas vezes, no início de uma conexão intensa, há o desejo de manter, de fixar o amor em um lugar seguro. Mas o verdadeiro amor, aquele que surge entre almas que se reconhecem, não se prende. Ele se liberta, e é no espaço da liberdade que ele se fortalece. O tempo e a distância testam a solidez do vínculo, mas também o depuram. O que é sustentado apenas pela ilusão, desaparece. O que é enraizado na verdade, persiste. A maturação do vínculo ocorre, então, através do ciclo natural da aproximação e afastamento, do encontro e do silêncio.
É um movimento respiratório da alma, inspirar e expirar, unir e soltar. Quando esse ciclo é respeitado, o relacionamento deixa de ser um lugar de dependência e se torna um campo de presença. Ambos os envolvidos voltam ao relacionamento mais inteiros, mais conscientes de si e, portanto, mais disponíveis para amar verdadeiramente. É preciso entender que o amor destinado não é linear. Ele segue um ritmo próprio, guiado por algo que está além do controle racional. A separação, longe de ser um fracasso, é uma etapa da travessia. E quando há confiança de que a conexão tem raízes arquetípicas, o tempo deixa de ser inimigo. Ele se transforma em aliado, em instrutor silencioso, que ensina que a espera também é amor, que o silêncio também é presença e que o retorno, quando e se acontecer, será mais maduro, mais verdadeiro, mais livre. Essa compreensão amplia a visão sobre o amor. Ela nos convida a deixar de lado o apego e a abraçar a fluidez da vida psíquica. E nos ensina que, quando duas almas realmente se pertencem, a separação não as enfraquece, as fortalece. Porque o amor que respeita o tempo é o único que merece permanecer. O amor verdadeiro, longe das idealizações românticas, é um dos caminhos mais profundos e desafiadores de transformação psíquica. Quando duas almas se encontram em um nível que ultrapassa o plano da superficialidade, o vínculo que se forma não tem como base apenas o afeto ou a afinidade, mas uma força arquetípica que impulsiona cada um ao seu próprio processo de cura e autoconhecimento. Na linguagem junguiana, esse tipo de amor está diretamente ligado ao processo de individuação, pois exige a integração dos aspectos sombrios e o avanço rumo à totalidade do ser. A sombra, conceito central na psicologia analítica, representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Medos, impulsos, fragilidades, raivas, traumas não resolvidos. Nos relacionamentos profundos, especialmente com almas destinadas, esses conteúdos não apenas emergem, eles são intensamente provocados. O outro se torna um catalisador da nossa própria dor, um espelho que não reflete apenas o que queremos ver, mas tudo aquilo que evitamos. É por isso que esses amores são ao mesmo tempo avassaladores e transformadores. Eles revelam a verdade da alma. Mas o que diferencia esse tipo de amor de outros vínculos intensos é a sua capacidade de sustentar o processo de cura. Isso acontece porque há, entre essas duas almas, uma aceitação silenciosa do que é essencial. Não se trata de tolerar ou salvar o outro, mas de reconhecer que a presença dele evoca partes nossas que precisam ser olhadas com compaixão e coragem. O vínculo se transforma em um campo psíquico de trabalho, onde a dor não é um obstáculo, mas matéria-prima para a alquimia interior. O processo de cura passa necessariamente pela confrontação com a sombra. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. No contexto do amor profundo, essa escuridão se manifesta em ciúmes, inseguranças, expectativas irreais, carências afetivas e padrões inconscientes herdados. Cada um desses elementos carrega uma lição e uma oportunidade de reavaliar nossas motivações, de entender nossas feridas de infância, de ressignificar traumas e de tomar posse do que somos, sem máscaras. Quando o amor é destinado, ele oferece um espaço seguro, ainda que intenso, para esse enfrentamento. Não é um espaço livre de conflito, mas um ambiente simbólico, onde o conflito não é visto como ameaça, mas como instrumento de lapidação da alma. Nesse tipo de relação, os desentendimentos não geram afastamento definitivo, mas provocam uma escavação mais profunda no solo psíquico de cada um. E o resultado desse processo, quando há comprometimento mútuo, é a ampliação da consciência e a liberdade interior. A cura que esse amor proporciona não é a cura da ausência de dor, mas a cura da fragmentação. A alma, quando encontra uma presença que a espelha e desafia, sente-se chamada a reunir suas partes dispersas. O amor se torna o fogo da alquimia, onde o ego rígido se dissolve e dá lugar ao surgimento do si mesmo, a totalidade psíquica que unifica consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e emoção. E isso
não acontece de forma rápida ou indolor. É um processo gradual, que requer presença, escuta, entrega e, acima de tudo, humildade. À medida que a sombra é integrada, o relacionamento também muda. O outro deixa de ser o vilão dos nossos sofrimentos e passa a ser reconhecido como um aliado da nossa jornada interior. Essa mudança de perspectiva é libertadora. O vínculo se torna mais leve, mais consciente, mais profundo. Há menos necessidade de controle e mais espaço para a liberdade. Há menos expectativa de perfeição e mais valorização da verdade. E o amor que emerge daí é um amor que cura, porque não tenta consertar o outro, mas aceita caminhar ao lado dele, em direção à totalidade de ambos. Em sua essência, o amor entre almas destinadas é um chamado para viver com mais inteireza. Ele nos ensina que amar é um ato de coragem, porque é preciso coragem para olhar a própria sombra, para sustentar o crescimento do outro e para atravessar as dores que o amor verdadeiro inevitavelmente trará. Mas é também a forma mais pura de reencontro com quem realmente somos. E quando esse tipo de amor acontece, ele não apenas encontra um caminho, ele se torna o próprio caminho. Ao longo dessa jornada, mergulhamos em uma compreensão mais profunda do amor que ultrapassa o tempo, o ego e a lógica cotidiana. Quando duas almas são verdadeiramente destinadas, o vínculo que as une se manifesta como um espelho arquetípico, revelando luzes e sombras, dores e curas, distâncias e reencontros. Essa conexão não se sustenta apenas na afinidade, mas no chamado interior de cada alma rumo à sua totalidade. Sob a ótica junguiana, o amor se torna um instrumento poderoso de individuação, desafiando-nos a reconhecer nossas projeções, a acolher a separação como etapa de crescimento e a transformar o vínculo em campo de cura profunda. Nesse processo, aprendemos que amar não é possuir, mas permitir, não é controlar, mas confiar, e que o verdadeiro amor não é o que prende, mas o que liberta. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele pode ser o próximo passo no seu caminho de integração e verdade. O amor sempre encontra um caminho, especialmente quando ele nasce da alma.